A cada nova geração, esperamos por celulares mais rápidos, com maior autonomia de bateria e câmeras capazes de registrar fotos com ainda mais detalhes. A Apple chegou apostando mais alto com o iPhone 12 e usa o 5G como desculpa para cobrar ainda mais caro que seu antecessor. Está na hora de trocar de iPhone ou ainda é cedo para isso? Confira todos os detalhes nesta análise completa do tudocelular.com. Antes de mais nada, vamos pelo básico, o design. Eu sei, já está cansativo bater nessa tecla agora no final de 2020. O iPhone continua com o mesmo visual de antes, com entalhe gigante que devora boa parte da tela e o bloco saltado de câmeras na traseira. O que mudou é que suas laterais agora são planas e resgatam o design antigo da era do iPhone 5. Essa pequena mudança no design permitiu reduzir um pouco as bordas e por mais que o iPhone 12 tenha o mesmo tamanho de tela de antes, ele ficou mais compacto e leve. Claro que a redução de bateria ajudou a enxugar as medidas, mas essa não é uma mudança com a qual muitos ficarão felizes e você vai entender o porquê logo mais. A resistência foi aprimorada graças ao novo vidro feito em parceria com a Corning, criadora do Gorilla Glass, e que agora recebe o nome de Ceramic Shield para o iPhone 12. A fabricante adicionou cristais cerâmicos microscópicos em sua fórmula do ano passado, tornando o novo vidro até 4 vezes resistente a estilhaços. E em testes vistos, o iPhone 12 realmente é duro na queda. O vidro traseiro é diferente e menos resistente, então ainda recomendamos usar uma boa capinha. A lateral de metal traz acabamento fosco, diferente do iPhone 12 Pro. O modelo foi lançado em 5 opções de cores. Além dessa em azul, a preta, verde, vermelha e branca. A parte de vidro mais saltada próximo das câmeras tem acabamento fosco. Além da resistência aprimorada contra impactos, o novo iPhone também ganhou melhorias na certificação IP68 e agora consegue sobreviver por até 6 metros submerso na água, respeitando o tempo máximo de 30 minutos. O iPhone 12 é compatível com os acessórios MagSafe. Graças aos ímãs e peças de metal abaixo do painel traseiro, agora você pode colar vários estojos magnéticos, carteiras, carregadores e outros enfeites. E claro que o principal uso para isso está com o novo carregador sem fio da Apple, com a promessa de entregar o dobro de velocidade de antes. E por falar em carregador, o novo celular da maçã não vem mais com um acessório na caixa. A tela pode não ter aumentado de tamanho, mas ganhou mais pixels e agora conta com resolução Full HD+. A Apple deixou a tecnologia IPS LCD e adotou a mesma OLED com suporte a HDR10 e Dolby Vision dos modelos mais caros. O que decepciona é continuar preso aos 60 Hz, enquanto há uma infinidade de celulares Android mais baratos com telas de 90 Hz ou mesmo 120 Hz. Por mais que use o mesmo tipo de painel dos iPhones mais caros, neste modelo mais acessível você terá brilho inferior, porém ainda forte o suficiente para garantir boa visibilidade em qualquer lugar. O contraste alto e amplo ângulo de visão garantem belas imagens de qualquer ponto que você olhe. A calibração de tela é excelente e chega muito próximo do ideal, diferente dos rivais da Samsung que apostam em cores saturadas. A parte sonora também agrada. O alto-falante de chamadas serve como canal secundário e por mais que careça um pouco de reprodução de graves, ainda temos uma experiência sonora equilibrada com o som estéreo. A potência sonora é ótima e supera rivais de outras marcas, sem distorcer mesmo quando no volume máximo. Você terá uma boa experiência com filmes e músicas, o que é muito bom, já que a Apple não manda mais fone de ouvido com o aparelho. Equipando o iPhone 12 temos o chipset A14 Bionic, com um avançado processo de fabricação em 5 nanômetros. A Apple promete um salto de 50% em desempenho tanto para a CPU quanto para a GPU. Em nossos testes sintéticos não vimos isso acontecer. No Antutu, registramos um aumento de 20% nas pontuações da geração passada para a nova. É um bom salto, mas nada assim impressionante. O pior fica para o teste multitarefas ao abrir vários aplicativos e jogos. O iPhone 12 não conseguiu superar o iPhone 11 e foi 6 segundos mais lento. É fato que muitos nem devem sentir essa diferença no uso real do dia a dia, mas esperávamos ver o novo ser mais rápido, mesmo que a diferença fosse pequena.
Em jogos, não há o que se preocupar aqui. O iPhone 12 roda tudo com a melhor fluidez possível. Aqui só faz falta uma tela de 120 Hz para aproveitar os games a mais de 60 FPS. Quem sabe na próxima geração, não é mesmo? Como você já sabe, a bateria encolheu 10% e por mais que o hardware com fabricação avançada em 5 nanômetros ajude a economizar energia, o rendimento foi menor. A bateria do iPhone rende em média 10% a menos do que antes. Se a autonomia já não era o forte do iPhone 11, do novo modelo então não há o que comemorar. E como agora não vem mais carregador na caixa, você fica livre para escolher o que mais lhe agrada. Usamos um modelo de 18 watts de uma fabricante de acessórios que levou pouco menos de 2 horas para chegar aos 100%. Com o carregador de fio de 20 watts da Apple, você deve conseguir tempo similar. Porém, com o carregador sem fio, terá que esperar um pouco mais. O carregamento acelerado permite recuperar quase 1/3 de bateria em 15 minutos de carga. E com meia hora na tomada, você terá metade da bateria para usar, o que não chega a ser um resultado ruim. O novo celular da maçã conta atualmente com o iOS 14.1, que também está presente nos modelos mais antigos da Apple. A grande novidade está em permitir customizar a tela inicial com widgets, algo que fazemos no Android há vários anos. Há também o App Library, que organiza seus aplicativos por categorias, para evitar aquela bagunça na tela inicial. Agora é possível usar teclado e cliente de e-mail de terceiros como aplicativo padrão, e também tivemos melhorias no gerenciador de arquivos e outros recursos introduzidos no iOS 13. No geral, a fluidez é ótima e a abertura de aplicativos e jogos é bastante ágil. Por mais que o iPhone 12 tenha a tela de apenas 60 Hz, você sente uma fluidez superior comparado a rivais Android com o mesmo tipo de tela. E não podemos esquecer dos 5 anos de atualizações garantidas. Ao comparar as especificações das câmeras do iPhone 12 com seu antecessor, temos a impressão de que não houve uma evolução tão grande. Há 2 câmeras de 12 megapixels na traseira e mais uma com mesma resolução na parte frontal. A diferença no conjunto está no novo sensor e na maior abertura focal, para capturar imagens mais claras à noite. As fotos capturadas pelo iPhone 12 agradam à primeira vista, mas se você ampliar as imagens, verá que faltam detalhes em objetos que estão mais distantes, especialmente em grama e folhagem. Esse é o tipo de problema que você não terá ao publicar nas redes sociais, mas pode ser incômodo para quem curte fazer edições mais amplas. O que vai importar para a maioria é que as fotos apresentam poucos ruídos, nitidez equilibrada, boas cores e alto contraste. A câmera ultra-wide permite capturar muito mais dos cenários com pouca distorção nas bordas. A nitidez já cai um pouco, mas ainda temos boas cores e poucos ruídos. O modo retrato funciona muito bem com a câmera principal e resulta em imagens nítidas, com cores realistas e desfoque natural. O mesmo podemos dizer da câmera frontal, que usa o sensor 3D para separar os planos e registrar selfies com poucas falhas. Diferente de muitos celulares Android que erram nas proximidades das orelhas e cabelos. A câmera do iPhone melhorou à noite e realmente registra fotos mais claras. O modo noturno é ativado automaticamente ao detectar cenários com luz precária. Realmente temos uma boa evolução, mas não espere por fotos muito claras e com saturação reforçada em locais escuros. A Apple foi mais conservadora no iPhone 12. A câmera ultra-wide ganhou modo noturno, o que ajuda a reduzir a diferença entre as 2 lentes que tínhamos no iPhone 11. Claro, as fotos com essa câmera saem mais escuras e com menos detalhes, mas está mais usável. A câmera frontal possui 2 níveis de zoom, sendo um na resolução total e outro limitado a 7 megapixels com ângulo mais fechado. E como é de se esperar de um iPhone, as selfies são excelentes com muitos detalhes, contraste na medida, cores precisas e ruídos praticamente inexistentes. O modo noturno também está disponível na frontal, para garantir boas selfies mesmo durante a noite.
Os vídeos capturados pelo iPhone 12 apresentam ótima qualidade, estabilização eficiente, foco ágil e ótima captura de áudio. É possível gravar em 4K até 60 fps com todas as câmeras, e até mesmo a frontal tem estabilização eletrônica que elimina bem os tremidos, diferente da maioria dos celulares com Android. Talvez o maior destaque da sua filmadora esteja em permitir gravar em HDR com Dolby Vision. O problema é que você só conseguirá visualizar o vídeo na tela do aparelho ou em equipamentos compatíveis com esse padrão. O maior rival do iPhone 12 é o Galaxy Note 20. O modelo da Samsung perde em desempenho, mas leva a melhor em bateria e tempo de recarga. Por mais que o top coreano tenha boas câmeras, o da Apple leva a melhor em selfies. Se busca um celular 5G mais acessível que o iPhone 12 e o Galaxy Note 20, há o Motorola Edge. Seu problema é ter desempenho bem abaixo dos dois citados anteriormente, mas por outro lado, tem melhor autonomia de bateria. Já em câmera, o modelo da Motorola não consegue competir e faz apenas o básico. O que podemos concluir disso tudo é que o iPhone 12 mostrou evoluções e também retrocessos. A experiência multimídia foi enriquecida, mas não vimos um salto notável em desempenho. A bateria, que já não era muito boa, ficou ainda pior. E agora, nem mesmo vem mais carregador ou fone de ouvido na caixa. Para os viciados em fotos, temos câmeras melhores, especialmente à noite. E se você é daquele tipo que compra celular apenas pensando nas selfies, que vai compartilhar nas redes sociais, o iPhone ainda mostra que é superior aos rivais com Android. Seu problema é o preço salgado de mais de R$7.000. Você acha que ele vale tudo isso? Bom, caso você diga que sim, é possível encontrar as melhores ofertas do aparelho nos links aí abaixo. E também queremos saber sua opinião. Acha que a Apple poderia ter mudado alguma coisa no iPhone 12 ou as pequenas alterações estão de bom tamanho? Comenta aí. Eu vou ficando por aqui, um abraço e nos vemos na próxima.